Olá, que tal? Gente, essa semana eu vou só mandar material para vocês assistirem, para vocês acompanharem, não vai ter nenhum tipo de atividade, tá? Vocês foquem em fazer as coisas que vocês têm pendentes de espanhol e de outras disciplinas e mandem pra gente o que tá faltando, tá? Então, isso aqui é só para vocês assistirem, entenderem, assimilarem e só isso, não tem nada para fazer. Tá? Então a gente vai trabalhar com o alfabeto ou com o abecedário da língua espanhola. Cada língua tem o seu alfabeto, né? Então, para a gente começar o estudo do espanhol, é sempre bom começar pelo alfabeto, né? Aí depois, conforme a gente for avançando, a gente vai vendo outros tópicos. Tá? Então, a primeira coisa, o alfabeto em espanhol, ele tem 27 letras. O alfabeto da língua portuguesa tem 26. Então, a gente tem uma letra que o alfabeto em espanhol tem a mais que o português. Depois que eu mostrar para vocês qual é que é o alfabeto completo do espanhol, aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês raciocinarem. Assim como na língua portuguesa, todas as letras do alfabeto em espanhol são femininas. Então, quando eu for falar o nome de cada uma das letras, eu tenho que falar lá, a, lá, b. Esse lá é o artigo feminino em espanhol, é como se fosse a, b, a, c. Só que em espanhol a gente usa, né, o artigo feminino na frente, tá? Então, passando para o alfabeto. O alfabeto em espanhol, então, como eu já disse, ele é composto de 27 letras e estão as 27 letras aí. Em 2010, teve uma modificação das regras gramaticais do espanhol e o alfabeto do espanhol mudou. O alfabeto do espanhol, antes ele tinha mais letras. Antes, o CH era considerado, né, uma letra dentro do alfabeto. E o LL também era considerado uma letra dentro do alfabeto. Só que depois, isso foi retirado do alfabeto, né, porque na realidade eles são junções de consoantes, então não teria por que ser letra, né? Então, nós temos aí o alfabeto todo em espanhol. Aí eu quero que vocês raciocinem o seguinte. Dessas letras aí todas que estão aparecendo, qual é a única que é a diferente, que é a que dá uma característica especial para o espanhol? É uma letra que representa o espanhol também muitas vezes. Que letra é essa diferente que a gente tem no alfabeto do espanhol, que a gente não tem no alfabeto em língua portuguesa? Tá? Então, pensem e anotem a resposta no caderno. Quem tiver no Classroom, eu vou deixar uma perguntinha aberta para vocês só responderem, tá? Não vale nota nem nada, é só para vocês utilizarem a cachola. Seguindo, então, a gente vai ver como é que cada uma dessas letras se chama. E aí, se vocês quiserem repetir, né, o nome dessa letra aí na casa de vocês, fiquem à vontade. Então, a gente tem La A, que é a letra A, la B, la C, la D, la E, la F e la G. O som do G em espanhol, ele é um som que vem aqui da garganta. Então, para a gente lembrar uma coisa parecida que faz esse mesmo som, a gente lembra do som do catarro, que é aquele som do... Então, toda vez que aparecer um G em espanhol, se tiver acompanhado da letra E ou da letra I, ele vai ter esse som de catarro, esse som nojento, tá? Em espanhol, as letras E e O, elas são sempre ditas E e O. Eu nunca posso dizer E e O, tá? Então, esses dois sonzinhos abertos que a gente tem, né, com acento agudo em português, em espanhol eles não existem. Eu tenho sempre que falar fechado. Seguindo. A gente tem a letra H, que em espanhol se chama la H. E aí um detalhe importante, pessoas. O som que o H produz em espanhol é exatamente o mesmo som que o H produz em português. Nenhum. Um H sozinho, ele não produz som nenhum. Então, por exemplo, o nome Helena, com H ou sem H, não faz diferença. Vai ser a mesma pronúncia. Em espanhol é a mesma coisa, com o H ou sem o H vai ser a mesma pronúncia.
Então, aquelas pessoas que adoram dizer rola que tal, né, para dar aquela risadinha, aquela confusão, né, com os palavrões do português, tá falando errado, tá? Se o H não tem som de nada, é hola que tal, tá? H com som de R é do inglês, em espanhol ele não tem som de nada, tá? Então, la H, la I, la J também com esse sonzinho, né? De catarro, a letra J, eu vou sempre pronunciar ela fazendo essa força aqui na garganta. La K, la L, la M, la N. Seguindo, a gente tem la N, la O, la P, la Q. Em espanhol, esta palavra é apenas o nome da letra Q e nada mais. O palavrão que vocês estão pensando, ele só faz sentido no português. Em espanhol, Q é o nome da letra Q. Se vocês falarem Q para uma pessoa em espanhol, ela vai pensar, obviamente, na letra Q e nada além disso. Depois eu tenho a letra R, la S e la T. O R em espanhol, ele é bem parecido com aquele choro do Kiko, para quem olhava Chaves, né? Não sei se a geração de vocês assistiu Chaves alguma vez. Então, é esse mesmo somzinho de rrr. Então, la R. E aí, as últimas letras. A letra U, la U. A letra V, la UV. Depois, la UW, porque olha que criatividade. O W parece a junção de 2 Vs, então é V duplo. Criatividade zero. X se chama X. O Y se chama IE. Como eu já disse para vocês, houve uma reforma, né, da gramática do espanhol. E antigamente o Y se chamava Y. Então, se vocês escutarem alguém chamando a letra de Y, ou pegarem algum livro didático, algum site, ou qualquer outro livro, gramática mais antigo, vocês podem encontrar essa letra como Y, mas o mais atual é chamar ela de IE. E aí, por último, a gente tem a letra Z, que em espanhol se chama zeta. A letra Z, ela tem um sonzinho de S em espanhol, tá? Então, não pensem em bobagem também, tá? Depois do alfabeto todo, eu trouxe para vocês algumas curiosidades. Eu vou me puxar aqui pro cantinho para vocês conseguirem enxergar, tá? Então, como vocês podem ver, as letras elas estão com cores diferentes. Eu tenho letras que estão num azul mais escuro ou num roxão, né? E algumas letras em rosa. Então, se a gente lê ali o que está escrito ali em cima, diz o seguinte: ainda que a maioria das letras que a gente usa em espanhol hoje em dia, elas tenham vindo do alfabeto romano, ou seja, do latim, né? Vocês devem ter estudado em algum momento da vida que em Roma se falava latim. O português e o espanhol são línguas que se originaram do latim, tá? E por isso que são línguas bem parecidas, elas são línguas irmãs, elas vêm da mesma mãe. O latim é considerado a mãe do português, do espanhol, do francês, do italiano, tá? Então, por isso que essas línguas são mais parecidas e por isso que essas línguas têm tanta diferença com o inglês e com o alemão, por exemplo, que vem de outra mãe linguística, digamos assim, tá? Então, as letras que estão em roxinho, elas são todas do alfabeto romano original. As letrinhas que estão em rosa, elas foram se desenvolvendo ou foram agregadas ao alfabeto em espanhol com o passar do tempo, tá? Então, ali a primeira que tem em rosinha, que foi letra acrescentada, é a letra G. Então, a letra G, ela é uma filha da letra C. E aí, no século 3 a.C., eles começaram a fazer uma diferença, então, entre G e C, porque até então não havia essa diferença. Onde hoje se escreve com letra G, antes era com letra C, tá? Outra letra que foi acrescentada foi a letra J. A letra J, ela é uma variação da letra I, por isso que elas têm um desenho bem parecidinho, e ela foi acrescentada no alfabeto em espanhol no século 17. Então, ela é mais novinha, mas não é tão novinha assim. Depois,
a gente tem a letra N, tá? Com aquele tiozinho em cima. Essa é a letra N. Essa letra, na realidade, ela se originou de uma preguiça. Onde essa letra aparece nas palavras atualmente, antes se escrevia a palavra com 2 N's. Então, por exemplo, a palavra ano em espanhol é escrita año, A-N-O. Porque antes se escrevia A-N-N-O. E aí as pessoas com preguiça ou com pressa na hora de escrever, começaram, em vez de escrever 2 N's, colocavam um N maior e um N pequenininho em cima para marcar que era duplo esse N, que tinha um som diferenciado. Porque uma coisa é eu dizer ano e outra coisa é dizer año, tá? Então esse N com tiozinho, ele tem o som parecido do NH do português, digamos assim. Tá? Então as pessoas com preguiça de fazer 2 N's começaram a fazer N grande e N pequenininho em cima. E aí, às vezes, esse N pequenininho em cima, dependendo da rapidez com que a pessoa escrevia, saía de qualquer jeito. Então, ele foi transformado na realidade, né, nesse tio em cima desse N, que eram os 2 N's antigamente. A letra U também não existia, ela é uma variação da letra V, e ela apareceu no alfabeto em espanhol também no século XVII. A letra W, né, que é a junção dos 2 V's que eu já tinha dito para vocês, ela veio a se agregar ao vocabulário e ao alfabeto das línguas do português, do espanhol, do francês, do italiano, por causa do inglês e da importância que o inglês teve, tá? Essa letra já era utilizada na Idade Média, né, pelos falantes de espanhol, mas ela não fazia parte do alfabeto, e ela acabou fazendo parte do alfabeto a partir de 1969, ou seja, faz pouco tempo, por causa principalmente da influência e do poder que o inglês tem hoje em dia na nossa sociedade. E aí as últimas que foram, né, acrescentadas foram o Y e o Z. Essas 2 letras, elas foram retomadas, na realidade, elas já existiam, quando os romanos conquistaram a Grécia no século II antes de Cristo, e aí elas foram colocadas no final do alfabeto, porque foram, né, as últimas, com exceção ali do W, que já existia, mas não fazia parte do alfabeto. Então, eu espero que vocês, né, tenham conseguido captar alguma informação. Quem quiser copiar o alfabeto no caderno, tá liberado, só coloca a letra e embaixo o nomezinho dela, como é que ela é chamada em espanhol. Beijos, espero que tenham gostado.